Sejamos todos muito bem-vindos ao Céu Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos. Nós estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no segundo volume, em A Grande Síntese. A Grande Síntese, o Evangelho da Ciência. E, em A Grande Síntese, já estamos no capítulo 93. Capítulo 93. Trata da distribuição da riqueza. A distribuição da riqueza sobre a terra. Diante destas minhas concepções, vereis que absurdo representam vossas utopias de nivelamentos econômicos. Veja que é ideal de muitas pessoas fazer um nivelamento econômico, fazer uma distribuição da riqueza de forma igual. Porém, sua voz está dizendo aqui e vai demonstrar para nós que isso é um absurdo e representa uma utopia, algo não alcançável. Continuemos. A distribuição dos bens na terra não é, como acreditais, feito das leis. A distribuição dos bens, a distribuição da riqueza na terra, não é como muitas pessoas pensam, efeito das leis, efeito das instituições. Não, efeitos dos sistemas. Mas a distribuição da riqueza sobre a terra é consequência de um fato primordial, indestrutível, o tipo individual de cada um de nós e a linha de seu destino. Vamos observar que nem todos têm aptidão para administrar riquezas. Desde aquele que não gosta e não tem aptidão, até aquele que é extremamente materialista e tem grande habilidade em administrar riquezas. Vamos observar desde o homem materialista até o espiritualista. Então são interesses, focos, objetivos diferentes. Vamos antecipar também dizendo que os bens, a riqueza sobre a terra, ela, ainda que fosse distribuída de forma igual para todos, em pouco tempo voltaria ao desequilíbrio, às diferenças de rendas e distribuições, por aptidões diferentes, por linhas de destino diferentes de cada um de nós. Nós temos histórias diferentes, nós temos passados diferentes, nós fizemos escolhas diferentes, nós temos graus de evolução diferentes, nós temos maturidades morais e biológicas diferentes. Então, realmente, os bens econômicos não dependem do sistema, não depende das instituições, não depende das leis, mas depende do tipo individual e da sua linha de destino, da sua experiência, depende do seu aprendizado que ele precisa passar. Ainda que se fosse distribuído, em pouco tempo voltaria ao desequilíbrio. Também nós observamos que é necessário que a riqueza se concentre em alguns pontos para alavancar grandes investimentos. Se fosse necessário reunir grande quantidade de riqueza para um investimento, dependendo de muitas pessoas, isso não se realizaria, porque as pessoas nessa sociedade, ainda muito egoístas, terão grande dificuldade
em estabelecer uma sociedade. Também não precisamos nos preocupar, porque aquele que não tem a riqueza hoje já teve em outras reencarnações ou a terá nas próximas reencarnações, de forma que a riqueza, que os bens materiais passam, circulam de mãos em mãos, para que cada um de nós consiga demonstrar e realizar o que sabe fazer, o que sabe administrar com a riqueza, com os bens terrenos. Os equilíbrios da vida são feitos de desigualdades que, em vista das naturezas diversas dos seres humanos, correspondem à justiça, mesmo que as posições sejam diferentes. Mesmo que nós tenhamos posições diferentes, a forma como a vida faz, como é distribuído os bens, isso mesmo na desigualdade econômica, mesmo na desigualdade de riquezas, corresponde a uma justiça mais profunda da lei de Deus, da lei de amor, justiça e caridade. É absurdo um nivelamento de unidades substancialmente desiguais. É um absurdo essa igualdade de distribuição da riqueza, sabendo que nós somos unidades substancialmente, essencialmente desiguais, como já anunciamos agora mesmo. Ainda que imposto à força, a natureza dos indivíduos o destruiria em pouco tempo, ainda que o nivelamento da distribuição da riqueza fosse imposto à força, a natureza dos indivíduos, a natureza dos seres humanos, destruiria esse nivelamento em pouco tempo, como já explicamos. Só existe um comunismo substancial. Só existe um comunismo substancial, o que une todos os fenômenos, que vincula todas as ações, vos irmana a todos e vos arrasta dentro da mesma lei, sem possibilidades de isolamento, na mesma correnteza. Só aí é possível um comunismo, e um comunismo de essência, de substância e não de superfície. Comunismo substancial, de deveres, comunismo de trabalho, comunidade também aqui, como está no texto, comunidade substancial de deveres, comunidade de trabalho, de responsabilidades, apesar das inevitáveis diferenças de nível que exprimem as diferenças de tipos de seres humanos e de valores de cada ser humano na escalada evolutiva. Liames férreos que vos encadeiam a todos igualmente, ainda que por vontade vossa sejam de rivalidades e de ódio, em lugar de serem de bondade e de amor. Esses liames nos prende, nos anela, nos coloca em cadeia todos. E ainda que não fosse de nosso interesse, ainda que tenha rivalidades, ainda que a nossa vontade é de ódio, mas estamos todos conectados, mesmo sem essa vontade, né? E deveríamos utilizar da boa vontade, utilizarmos da bondade e de amor. Os princípios da vida são mais sábios que vossos sistemas mecânicos de nivelamento social. Os sistemas da vida, da lei de Deus, da lei que harmoniza os fenômenos do universo, são mais sábios do que a nossa tentativa
de nivelamento, desculpa aí, conseguem o equilíbrio, os princípios da vida conseguem o equilíbrio por meio da desigualdade, porque não tendem à equiparação num tipo único, mas à diferenciação, para depois reorganizar os que se especializaram em organismos coletivos. Aqueles que se especializaram depois vão formar sociedades, organismos coletivos. A diferença de posições sociais, essa diferença que existe, essa desigualdade sobre a Terra, a diferença de posições sociais é simplesmente divisão de trabalho para capacidades diferentes. Nós temos capacidades diferentes, capacidades intelectuais diferentes, capacidades de maturidade moral diferentes e tantas diferenças que permite essa diferença de posição social, que simplesmente é a divisão de trabalho. E é possível, nessa divisão de capacidades diferentes, trabalho para todos os níveis, todos se sentirão úteis. Esta é tanto mais acentuada, portanto as posições são mais divergentes, quanto mais complexo e evoluído for o organismo social. Numa sociedade mais complexa, mais orgânica, mais evoluída, existe então mais funções diferentes, posições sociais diferentes para capacidades de seres humanos diferentes. Numa coletividade adiantada, numa sociedade mais evoluída, cada indivíduo e cada classe permanece tranquilamente em seu lugar, sem coações, tal como as células e os órgãos num corpo animal. As células, os órgãos, estão ali, cada um no seu lugar, harmonicamente, contribuindo um com o outro para que o corpo, o ser vivo, animal, esteja também em harmonia. Não há necessidade de coação para que as células e os órgãos se estabeleçam nessa harmonia, nesse sincronismo, nessa orquestração. Por exemplo, o coração bombeia sangue para todo o corpo do animal. O fígado realiza a digestão. Cada órgão tem sua função e estão harmonicamente em equilíbrio. Assim deve ser também uma coletividade avançada, uma sociedade avançada, em que cada um ocupa a sua posição de acordo com níveis diferentes de maturidade intelectual e moral. Estas irrequietudes, essas agitações, são consequências, são características das sociedades inferiores em formação. Então, esse tumulto que muitas vezes se estabelece, essas irrequietudes, é característico, é intrínseco, é da sociedade inferior que está em formação, que ainda não se consolidou. Não é lícito ignorar, na construção dos coletivismos humanos, que a natureza não constrói os homens por meio de máquina e que não se podem dividir as falanges humanas por tipos em séries. Então nós não podemos ignorar que os seres humanos não são construídos como máquinas. São seres com liberdade de escolha, são seres com livre-arbítrio. Logo, fazem escolhas diferentes, têm aprendizados diferentes, têm exercícios diferentes, têm erros e acertos diferentes, têm defeitos e virtudes diferentes, têm vícios ou não vícios de formas diferentes. Deus
não nos criou em série, de forma como constrói-se máquinas. Não. Ao contrário, a natureza cria os tipos complementares reciprocamente necessários, tipos complementares como o macho e a fêmea, tipos complementares e necessários reciprocamente, como o capital e o trabalho. As diferenças são feitas para se compreenderem e para se compensarem, unindo-se a fim de se completarem em seus pontos fracos e combinarem-se organicamente. Então, essas diferenças é justamente para que exista a complementaridade, que os pontos fracos sejam reforçados pela combinação e que estejam ali ligados, combinados de forma harmônica, equilibrada. Assim, por complementaridade e balanceamento de opostos, por via lógica e utilitária do menor esforço, a lei guia irresistivelmente à fraternidade humana. O objetivo de tudo isso é levar à fraternidade humana, para que os seres humanos passem a ser fraternos e mais à frente amando-se uns aos outros. O nivelamento poderá forjar um rebanho. Essa distribuição de forma igual de riquezas, esse nivelamento poderá forjar um rebanho, jamais construirá uma sociedade. Uma sociedade é feita de indivíduos com liberdades, com livre-arbítrio, com liberdades de escolha, com competências diferentes, com ajustes e posições diferentes. O erro fundamental consiste em acreditar que todos os homens são iguais, como valor e destino, e não. Nós temos destinos diferentes, nós temos escolhas e acertos e erros e defeitos e vícios diferentes. Então, o erro fundamental consiste em acreditar que todos os seres humanos são iguais, como valor e destino, em não se ter compreendido o mistério de sua personalidade e a finalidade da vida. Não se compreendeu o mistério de sua personalidade. E qual é a finalidade? Qual é o objetivo da vida? A evolução para a felicidade, para viver na lei harmônica de Deus, na lei de amor, justiça e caridade. Permanecer no exterior, acreditando que só possa ter justiça na igualdade de superfície, ao passo que a vida alcança uma justiça mais complexa e profunda na desigualdade. A lei de Deus é tão complexa, é tão harmônica, é tão inteligente que ela estabelece justiça mesmo nessa desigualdade econômica. E assim todos têm funções, assim todos se sentem úteis. O princípio da equiparação, dessa distribuição equânime da riqueza, poderá ser um programa de enriquecimento por meio da exploração executada pelas classes menos favorecidas e, até mesmo, sabendo se adaptar e moderar, um programa sadio de ascensão econômica. Mas, como princípio, é sempre um absurdo, pois não corresponde à realidade biológica. É um princípio, como uma maneira de se estabelecer, é um absurdo, porque não corresponde à realidade biológica, não corresponde à maturação biológica de cada um, não corresponde à maturidade moral e espiritual de cada um. Inclusive maturidade também intelectual, não corresponde. A igualdade que não seja meramente exterior e forçada é absurda,
num universo livre, em que não existem duas formas idênticas. Não existem, por exemplo, dois seres humanos idênticos. Existem seres humanos parecidos, gêmeos de corpo, mas espíritos diferentes, com aprendizados passados, defeitos, erros, vícios diferentes. Quando a evolução criou valores absolutamente diferentes, e quando são diferentes os caminhos percorridos e os esforços executados, constitui justiça que as posições sociais exprimam exatamente o valor e a natureza do ser. Compreendei a essência da vida e vereis uma realidade mais profunda, onde tudo é sempre justo. Se nós observarmos na essência profunda da vida, nessa realidade mais profunda, tudo é sempre justo. Tudo está sempre justo. Nós temos créditos diferentes, nós temos débitos diferentes, mas tudo é sempre justo. Não confundais igualdade com justiça. Olha que interessante. Não confundais igualdade com justiça. São coisas independentes. Nós podemos ter igualdade injusta e podemos ter desigualdades justas. São independentes. Não confundais igualdade com justiça. Não acrediteis que a vida queira atender a vossos nivelamentos exteriores para realizar na eternidade seus justos equilíbrios. Não. Tudo é justo, compensado, equilibrado há muito tempo no universo. Tudo é justo, compensado, equilibrado há muito tempo. Ninguém sofre a mais. Cria-se crédito, a relação de crédito e débito na ordem da lei. Considerais como melhores as altas posições sociais. O ser humano na Terra tem sempre essa ilusão de que ele elege como melhores as altas posições sociais, no alto nível de riqueza. Vosso espírito de igualdade é muitas vezes inveja, que deseja apoderar-se do bem-estar alheio. Isso é uma verdade, sim. Muitas vezes as pessoas que combatem a desigualdade têm sim uma inveja e deseja se apoderar do bem-estar alheio. E quando consegue elevar-se nesse nível social, quando consegue esse bem-estar que não lhe é justo, eles passam a fazer e conduzir-se de forma errada, injusta, como aquilo que eles vinham condenando no próximo, condenando no rico. Mas compreendei que o equilíbrio de uma posição econômica e social é, como na física, tanto mais estável quanto mais baixo estiver esse nível, quanto mais próximo estiver do nível mínimo da sociedade em que se situa. Desculpa aí, pessoal. Na física, nós temos a estabilidade de um corpo. Quanto menor é o nível em que esse corpo se estabelece com relação ao solo. Por exemplo, se ele estiver mais elevado, em relação ao solo, ele fica instável. Se ele estiver mais próximo do solo e apoiado no solo de uma forma com a área maior do objeto no solo, ele está mais estável. Na química, também é assim. As substâncias atingem equilíbrio estável quando tem um nível de energia menor. Então,
por exemplo, o óxido de cálcio, extremamente reativo com água, forma hidróxido de cálcio e, na presença do gás carbônico, vai formar carbonato de cálcio, que é uma forma energética mais baixa, tem um nível de energia menor. E esse nível de energia menor confere ao carbonato de cálcio mais estabilidade. Então, é isso, né? É contra os cumens, é contra os pontos altos que as tempestades investem. Isso também na posição social. Aqueles que estão nas posições sociais mais elevadas sofrem investidas daqueles que querem tomar a sua posição. Eles têm que tomar muito cuidado com as tempestades econômicas, com as variações, e é exatamente igual na natureza. É contra esses cumes, contra as montanhas, contra os picos, que as tempestades investem. E, por isso, o nível mais estável, econômica e socialmente, é aquele nível mais baixo que a criatura se situa e consegue harmonizar-se, equilibrar-se. Não invejeis esses grandes perigos de quedas maiores. Não invejemos os ricos que estão nos níveis altos economicamente, com grandes riscos de quedas maiores. Quanto mais se eleva uma posição social, mais insegura e vulnerável ela se torna. É difícil defendê-la. Tende a cair mais facilmente e exige a presença de um valor intrínseco que a sustente com esforço contínuo. Então, as grandes riquezas, os grandes patrimônios têm muita instabilidade, muita facilidade de desmoronar. Por isso, para manter essas grandes riquezas, é tão difícil quanto conquistar as grandes riquezas. Manter essas grandes riquezas exige um esforço contínuo e uma habilidade também considerável. Observai como a lei, na sua tendência de reconduzir para o centro as posições extremas, já possui o princípio do nivelamento econômico. A própria lei do universo já tende a esse nivelamento econômico. Trata-se da lei automática de nivelamento de todas as aristocracias. Fato evidente na história. Basta que a gente analise a história. Como sempre, mesmo no mundo econômico e social, no âmago age uma lei que, além das aparências, dirige o equilíbrio dos fenômenos. Então, acima de tudo, a lei de Deus, que dirige, que harmoniza esses equilíbrios. Há sempre uma justiça substancial, existe sempre uma justiça substancial, da qual não se escapa. Ela é individual, exata, inviolável, automática, alcançada não sobrepondo-se à natureza das coisas, grandes capas de legalidade, mas alcança-se com um equilíbrio espontâneo da lei de Deus. Para além da injustiça de forma, há sempre uma justiça de substância na distribuição de alegrias humanas, e nenhuma lei poderá determiná-la, senão a lei do próprio destino de cada um de nós. Então, além de tudo e acima de tudo, existe a lei de Deus estabelecendo justiça, mesmo onde imperava a injustiça.
Não invejeis os ricos, porque essa riqueza pode ser uma prova, uma condenação, uma condição de ruína. Inclusive, nas escolhas de provas, a prova mais fácil, mais arriscada de entrarmos em queda moral é a prova da riqueza. Embora a prova da miséria, a prova da pobreza, seja muito dolorida, muito difícil, muito sofrida, mas ela é mais difícil da criatura entrar em queda moral, a pior das quedas. Observai como, por uma lei psicológica, tudo o que foi ganho sem esforço, por isso mesmo é destinado à dispersão. A pessoa não teve esforço para conquistar aquela riqueza, aquilo escapa e vai e dissipa e gasta e acaba. Não é apreciado, porque ele não fez esforço para conquistar, não é apreciado, não é defendido, como é defendido aquilo que custou esforço. A gente, quando sabe quanto custou ganhar aquela riqueza, a gente sabe e se esforça em defendê-la. A hereditariedade da riqueza é uma fábrica de ineptos. A hereditariedade, o fato de herdarmos a riqueza, é uma fábrica de incapazes, de ineptos. Vai ficar mais claro. É, na verdade, a hereditariedade da riqueza é, na verdade, um processo de autoeliminação. Tudo o que é herdado, mesmo se protegido pelas leis, tende automaticamente à dissolução, à dissipação, a acabar. Decadência da riqueza que nenhuma barreira social ou legal jamais pôde impedir. Só as leis da vida estão sempre ativas e são constantes, embora trabalhando subterraneamente e em silêncio. As leis da vida trabalham em silêncio. Por isso, as leis da vida quebram qualquer defesa social que seja peso, morto, superposição inerte, não movidos por impulso íntimo que faz viver e agir em todos os instantes para fins determinados. Enquanto isso, em derredor da riqueza, debruçam-se outros esfaimados, muito mais bem treinados para o trabalho, sem as ilusões sobre a adulação que a riqueza atrai, não paralisados pela educação mais refinada que o desejo jamais saciado tornou astutos e ativos, impulsionados com todas as forças pela necessidade, a conquista e, portanto, destinados a vencer na luta desigual. Esse parágrafo está dizendo que a riqueza traz essa hereditariedade de riqueza, produz ineptos, aqueles que não têm habilidade para administrar a riqueza, porque veio fácil, porque herdou, porque não sabe o custo, porque ficou paralisado pela educação refinada, porque não passou pelas dificuldades que exercitam as capacidades. Enquanto que, paralelamente, tem os esfomeados, tem os que estão em dificuldades e que exercitam a capacidade administrativa, exercitam todo o seu potencial na busca de suprir suas necessidades. Então, esses que estão em derredor sem a riqueza tornam-se aptos a administrar a riqueza. E a riqueza muda de mãos daquele que herdou e não tem habilidade administrativa para aqueles
que passaram pelas dificuldades econômicas e aprenderam a manusear a riqueza. Por isso, substituo o vosso conceito de propriedade meramente jurídico e de superfície pelo conceito de propriedade mais profundo, de propriedade substancial. Aí sim, a propriedade é de mérito, cada um terá conforme o seu mérito, sua capacidade, sua maturidade intelectual, moral. Essa é a única que se fundamenta, essa propriedade substancial, é a única que se fundamenta como direito no próprio destino. Se vos colocais na realidade dos fenômenos, que é sempre um devenir, sempre um transformar-se, um vir a ser, vereis que não é possível possuir as coisas em sentido estático, mas possuir as coisas apenas na trajetória de seu transformismo. Nessa possuir as coisas na trajetória do seu transformismo, porque no universo tudo está em transformação, tudo está evoluindo, tudo no universo está evoluindo. Então, quando alguém acha que está possuindo algo, esse algo não pode ser no sentido estático para sempre. Por exemplo, se alguém tem lá uma quantidade de ouro, ele possui esse ouro de forma dinâmica, no sentido da trajetória do ouro e do ser que o possui. Por quê? Porque o próprio ouro também é um elemento químico que está em evolução, passando para o próximo nível evolutivo, que é o mercúrio, um metal líquido. Então, não que isso aconteça de forma rápida, mas acontece. Então, o possuir tem que ser na forma dinâmica e não estático. Ninguém vai possuir um ouro para a eternidade, porque o ouro, como nós vimos na série estequiogenética, como nós vimos na evolução da matéria, que vai de hidrogênio, hélio, lítio, berílio até urânio, os elementos químicos estão em evolução. Percebe? Então, de forma estática, ninguém possui nada. Outra coisa, só nesse nível para compararmos, pessoas se achavam proprietárias de outras. Na escravidão, algumas pessoas se sentiam proprietárias de escravos. Ora, um ser humano proprietário de outro ser humano é uma impossibilidade, é um absurdo. Isso não cabe em nenhuma sociedade que seja fraterna. Da mesma forma, se a gente analisar os animais domésticos, por exemplo, como o cão e o gato, as pessoas já perceberam também hoje, e há algum tempo, que não se trata de proprietários do cão, proprietário do gato, mas são tutores, tutor do cão, tutor do gato. Por quê? Porque o cão está em evolução, porque o gato está em evolução. Percebe? Então, a propriedade é de forma dinâmica e não estática, porque o cachorro não vai ficar sempre como cachorro. O gato não vai se estabilizar ali de forma estática somente como gato. Elas, como vós mesmos, constituem um devenir. Nós mesmos estamos em caminhada evolutiva, estamos nos transformando. E esse contato duradouro, que se denomina posse, só é possível pela ação de uma força constante que mantenha vinculado os dois transformismos. Vinculado o ouro ao proprietário, nesse transformismo, vinculado o cão ao seu tutor. Nesse oceano de dinamismos, a propriedade é, no máximo, um usufruto. E isso muitas pessoas já perceberam.
Quando se pergunta e quando eles são questionados, eles sabem que o que eles têm é usufruto de uma propriedade, de uma fazenda, de uma chácara, de uma casa. É o usufruto. Que a morte ou qualquer reviravolta pode sempre quebrar esse usufruto, né? Quebrar essa aparente propriedade que a pessoa teria. Na verdade, não é propriedade, é só o usufruto. Por isso, não é possível haver propriedade nem posse, em sentido jurídico, mediante construções de defesas e barreiras legais, mas só se pode possuir a causa desse mecanismo de efeitos, isto é, o poder do domínio sobre as coisas. Este não é dado pelos reconhecimentos jurídicos exteriores, mas pela aquisição de qualidades, aquisição de merecimentos, de direitos inerentes à própria personalidade. Lembra no começo, quando começamos este capítulo? Inerente ao próprio tipo e ao seu destino. Além de vossas formas sociais, o que as justifica e, sobretudo, as mantém vinculadas é a ação constante desse impulso dado por uma capacidade intrínseca, preparada e fixada no destino, única base do direito. Ou seja, só se tem direito por mérito, por competência. Com efeito, no justo equilíbrio da lei, logo que cessa o impulso dessa causa, cessa o direito, rui o edifício dos efeitos e, apesar de todas as defesas, pulveriza-se a construção jurídica. Então, quando algum bem, alguma propriedade, alguma riqueza não é para ficar na mão de alguém, o universo conspira para que isso realmente aconteça, não fique em suas mãos, ainda que tenha toda a construção jurídica por trás disso. Essa propriedade substancial é a única que corresponde a uma característica da personalidade e está escrita no destino, como impulso enxertado no equilíbrio de suas forças. Só ela poderá resistir e manter-se, enquanto esse impulso resiste e se mantém. O princípio hedonístico, aquele princípio de que o ser humano só busca o prazer, vos enclausura, vos prende num estado de miopia psíquica. Existe a miopia da visão, e aqui a sua voz está falando da miopia psíquica, essa incapacidade de ver esse lado psíquico. O princípio hedonístico vos enclausura num estado de miopia psíquica que vos faz acreditar em absurdos e acreditar na possibilidade de conseguir riquezas por atalhos que excluem o esforço do trabalho. Então, essa miopia nossa, essa miopia psíquica dos terráqueos, faz com que nós acreditemos em absurdos, como a possibilidade de conseguir riquezas por atalhos, sem o esforço do trabalho. Ora, olhando de frente as mais profundas leis do mundo econômico, encontrareis um princípio de equilíbrio que impõe uma relação férrea entre esforço e prazer. Assim, apesar de todas as tentativas de fraudar a lei, a verdadeira alegria só é prêmio do trabalho honesto. A verdadeira alegria só é prêmio do trabalho honesto, da consciência tranquila, do dever cumprido. A riqueza traz consigo, como uma natureza própria, uma marca indelével das características com que foi gerada e querida, desejada. Então,
A riqueza traz consigo essa natureza própria, que é uma marca indelével de como ela foi conquistada, desejada. Estas características, essas características acompanharão sempre a riqueza como um impulso na sua trajetória, numa direção exata, que a sustentará, que sustentará a riqueza e a guiará em todos os passos como um ser vivo, como, entre aspas, um ser vivo. Também ela é um feixe de impulsos causais que contém seus efeitos inexoráveis, os quais, cedo ou tarde, se manifestarão em atos. Se a riqueza nasceu errada, traz sofrimentos. É aquela riqueza mal adquirida, em que foi explorando outros, enganando outros, usando da astúcia. Então essa riqueza nasceu errada. Ela traz sofrimentos. Se a riqueza nasceu bem, traz o bem. Acreditais que a riqueza seja uma qualidade homogênea, igual em toda parte. E não é isso. Necessário completar esse conceito econômico com outros fatores que ainda estão nele incluídos. Estão incluídos nesse conceito econômico. Ela é uma força em movimento, que se manifestará na forma em que tenha sido definida no momento de sua gênese. A diferença entre riqueza e riqueza. Olha que interessante. O lucro errado não trará vantagens, mas trará prejuízos. O lucro errado trará prejuízos. Há dinheiro que não pode dar prazer. Possuí-lo não é lucro, mas perda. Não é riqueza, mas pobreza. Há dinheiro que não é riqueza, mas pobreza, pelas consequências que ele vai trazer, porque a forma como foi conquistada essa riqueza é uma forma errada, maldosa, enganadora, exploradora. Foi substancialmente impregnado de qualidades negativas e é uma força de destruição. Então, se esse bem foi impregnado de qualidades negativas na sua gênese, na sua origem, na sua conquista, ela é força de destruição. Seu vício de origem não se apagará e o levará à ruína, até que ele mesmo desapareça, esse impulso errôneo, desapareça por esgotamento da causa. Pois o mal é negação. Antes de tudo, o mal nega a si mesmo, até a sua total autodemolição. Há um dinheiro maldito, que só traz maldição a quem o possui. O dinheiro que Judas pagou o campo de sangue. As moedas que Judas pagou o Haceldama, o campo de sangue. Esses meus pontos de vista interiores aclaram diferentemente todo o fenômeno econômico, mostrando-vos realidades mais profundas, relegam ao absurdo vossos conceitos mais comuns nesse campo, que acreditais por ignorardes as leis substanciais da vida. Existem leis no mundo material, bem definidas, precisas. Existem leis no mundo da energia, mais precisas, mais exatas. E existem leis no mundo espiritual, que são muito mais precisas,
muito mais exatas do que as leis do mundo da energia e muito mais exatas e precisas do que as leis do mundo material, da matéria. Assim, em vossa época tendes a ingenuidade de crer supérfluo, atentar tanto para as sutilezas do modo de acumular riqueza. Credes que qualquer meio vale, e não é assim. Não é por qualquer meio que vale a riqueza. Tanto é que está demonstrado aí no Brasil que os astutos que conseguiram riqueza por atalhos, por exploração, por enganação, principalmente no meio político, estão presos. Então, não é vantagem, mas é prejuízo. Dessa maneira, levianamente semeiam-se germes de destruição, bem no centro dos próprios capitais. Dessa maneira, semeiam-se a destruição dentro da própria riqueza, porque a forma como ela foi conquistada é errônea. Falo nos termos de uma moral científica, de uma moral exata, de uma moral utilitária e, portanto, uma moral necessária também ao ladrão. O ladrão, é tão ingênuo e pensa que o furto possa trazer utilidade. Ora, é pueril o esforço de fraudar a pobre lei humana, desde que não é possível alterar a íntima lei dos fenômenos que, misteriosa e poderosamente, vigia e ressurge inata neles a qualquer momento. Então, o esforço de conseguir as coisas explorando, enganando ou furtando, isso não traz benefício econômico. É um problema grave que se está assumindo, uma responsabilidade muito grande, porque vai ter que ser devolvido, vai ter que ser corrigido, vai ter que ser reconstruído. Porque pode-se enganar aos homens, mas jamais se ilude às leis de Deus. Consegue-se enganar os homens, mas jamais se ilude a Deus e sua lei. Pelos atalhos da usurpação, só se chega ao resultado da reação que vem em seguida. Imagina a responsabilidade de quem usurpou, de quem roubou, de quem enganou, de quem explorou. Alegrem-se os sedentos de justiça que sofrem diante das injustiças humanas. Há um equilíbrio profundo de que o mal tentará inutilmente escapar, embora triunfe momentaneamente. Nós observamos que alguns, na exploração, na enganação, triunfam momentaneamente, mas eles estão adquirindo grandes débitos para serem saldados nesta reencarnação ou em reencarnações anteriores. Mas tremei vós, a quem a injustiça de um instante deu razão, porque chorareis um dia, esmagados pelas consequências de vossas ações, que nenhum tempo poderá destruir, e vos alcançarão e vos acompanharão por toda parte. Então, se foi fraudado aquela riqueza, se foi injusto, se mesmo assim a gente recebeu de forma injusta, foi nos dado a razão de que seria nosso, choraremos um dia, esmagados pela consequência dessa ação errada, que seja nesta vida ou bem lá na frente em vidas anteriores.
porque isso não se apaga no tempo, fica registrado em nossos perispíritos, nesse corpo energético, e fica registrado em nossas consciências, e fica registrado na consciência universal. É necessário corrigir, item por item. Mesmo se não o sentes, o imponderável vos alcançará para golpear-vos. O dinheiro mal ganho é um prego envenenado que se cravará em vossas mãos. Nada rende tanto quanto a exploração do sangue humano. O mundo está cheio do dinheiro de Judas, gordo de traições, verdadeiro esterco do diabo, que vos sufocará, fazendo a terra afundar sob vossos pés. É contra esse dinheiro que se levanta a maldição de Deus, não contra o dinheiro que é justa recompensa do trabalho. Final do capítulo 93. Nós sempre tentamos ir um pouquinho mais rápido para que os vídeos fiquem não tão longos, mas é possível rever os vídeos com calma, confrontar com o texto de A Grande Síntese, para facilitar a nossa compreensão. Desculpem se a gente às vezes caminha mais rápido, mas é em benefício de ser um vídeo mais breve. Nós agradecemos a paciência, a tolerância, a concordância de todos em estudarmos juntos a Grande Síntese. Que os nossos sentimentos, que os nossos pensamentos também, que as nossas palavras de cada um de nós, que as nossas ações de todos nós sejam dignas das bênçãos de Jesus, nosso modelo e guia. Muita paz a todos. Fiquemos com Jesus e com Deus.